claque. Fala galera, beleza? Tudo bom? Aqui é o professor Douglas de Química da LAC Concursos e vamos junto para a gente continuar falando sobre química? Prestem atenção, hoje o assunto é ligações químicas. Então vamos lá. Primeiro, aquela história, como que isso cai realmente, professor? Como que as bancas cobram bastante sobre isso? Tá aqui, ó. Primeiro, a coluna da esquerda apresenta os tipos de ligação química e da sua direita as características. Enumere as colunas da direita de acordo com a da esquerda. Nós temos então, tá aqui, ligação iônica, ligação covalente metálica e as propriedades, né? Átomos neutros e cátions mergulhados numa nuvem de elétrons, ganhos de elétrons, compartilhamento de elétrons, perda de elétrons. Essas 4 características. E agora, professor, o que a gente vê? Como é que eu vou saber isso aqui? Vem com a gente, vamos lá? Seguinte, quando a gente fala sobre ligações químicas, a gente tem que entender de onde começa essa ideia. Essa ideia começa justamente com a teoria atômica de Dalton, que vai dizer o seguinte: lá em Dalton, que a gente viu, ele falava que as substâncias eram grupos de substâncias, né? Grupos de átomos. E esses grupos de átomos que juntavam para se formar uma substância, formou, né, interagiam entre si através do conceito que ele chamou de valência. O que é a valência, professor? Para ele, naquela época, a valência estava relacionada ao número de hidrogênios, certo? Então um átomo, por exemplo, divalente é porque ele estava ligado a 2 hidrogênios. Trivalente, 3 hidrogênios. A característica por quê? Porque o hidrogênio usado como padrão teria valência unitária, ok? Então ele disse o seguinte: quantos átomos de hidrogênio se ligam àquele elemento vai ser justamente o número de valências daquele elemento. Só que, muito mais à frente, surge então esse cara aqui chamado Lewis. Lewis é o pai das ligações. Ele, então, observando os gases nobres, exceto o próprio hélio, que apresentavam 8 elétrons na última camada, ele propôs um modelo de estabilidade eletrônica chamado regra do octeto ou teoria do octeto. O que é isso, professor? Da onde surge essa teoria? Vou dar 2 exemplos, está aqui, ó, neônio e argônio, para que a gente veja. Está aqui, ó, o neônio, o número atômico dele é 10. Os gases nobres, só para que a gente entenda, os gases nobres eles possuem estabilidade, ou seja, são os únicos elementos que não se ligam a ninguém, eles não fazem ligações, eles já são estáveis sozinho. Nenhum átomo consegue se ligar naturalmente a eles, porque eles já estão estáveis. Isso significa que as ligações ocorrem justamente por causa da busca da estabilidade. Só para que a gente entenda de onde sai a estabilidade do neônio. Tá aqui, ó, segundo a teoria do octeto, 1s2, 2s2, 2p6. Esse cara possui 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Quando a gente olha, por exemplo, para o argônio, que o número atômico é 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Também tem 8 elétrons. Ah, professor, então está relacionado a ter 8 elétrons, isso? Exato. Na verdade, a teoria do octeto vai dizer que o que causa a estabilidade é ter esses 8 elétrons. Então, todo mundo a partir daí deveria, né? Todas as ligações indicam que os átomos se ligam buscando ter 8 elétrons na última camada. Isso seria justamente o que nós chamamos de regra ou teoria do octeto. Tá aqui, ó, regra ou teoria do octeto. Então tá lá, ó. Teoria do octeto pode ser conceituada como: os átomos devem perder, ganhar ou compartilhar elétrons através das ligações químicas até que sua configuração eletrônica se assemelhe a um gás nobre mais próximo. Isso é a teoria do octeto. Vamos para mais um exemplo, tá aqui, ó. Na
e o Cl. Se você prestar atenção, tá aqui, ó. O Na, o sódio, no estado fundamental, possui 11 elétrons. Então tá aqui, ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ele possui, nesse caso, um elétron na última camada. Para ele se parecer com um gás nobre, ou ele vai perder esse elétron, porque se ele perder esse elétron, sumiu a camada 3, a camada 2 passa a ser a última camada dele. E a camada 2 tem 8 elétrons, então ele estaria estável. Ou então ele deveria ganhar 7 elétrons aqui. A regra do octeto que você vai usar é fazer isso aqui, ó. Fiz essa distribuição, você olha e fala: sódio, você tem um elétron, é mais fácil perder esse 1 ou ganhar o que falta para chegar até 8? Ou seja, quanto falta para ele chegar até 8? 7. É mais fácil perder 1 ou ganhar 7? É mais fácil fazer o quê? É mais fácil perder 1 elétron. Então, através dessa tendência, você vai determinar qual é a valência do sódio. O sódio, por exemplo, é um cara com valência mais 1. Ou seja, a tendência dele é perder 1 elétron. Vamos ver o cloro, então? Vamos lá. O cloro, o número atômico dele é 17. A distribuição: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Presta atenção aqui, isso inverte agora, ó. Ele tem na última camada, cuidado, hein? Na camada inteira, não é no último cara descrito. Ele tem 3S2, 3P5. Então, na verdade, ele tem 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7 elétrons na última camada, isso significa que é mais fácil perder 7, porque se ele perder os 7, a camada anterior tem 8, ou ganhar só 1. É muito mais fácil ele ganhar 1. Peraí, isso significa que a tendência desse cara aqui, que é o cloro, é apresentar uma valência menos 1, tá? Menos 1, ou seja, é mais fácil para o cloro, nesse cara, ganhar 1 elétron do que perder os 7. Isso é a aplicação da regra do octeto. Sempre que precisar aplicar a regra do octeto, o que eu tenho que fazer, professor? Primeiro, distribuição. Fiz a distribuição, e agora, professor? Aí você vai ver quanto tem de elétrons na última camada. E na última camada, fazer a análise se é mais fácil perder ou ganhar elétrons, até chegar justamente ao 8, ao octeto. Beleza? Isso é a teoria do octeto sendo aplicada. Porque é com base nessa teoria que surge justamente o que nós chamamos de ligações químicas, certo? Como é a tendência de cada um dos elementos. Essa tendência ela é descrita de algumas formas. Primeiro, metais são aqueles que possuem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. E por causa disso, eles têm uma tendência em perder elétrons e formar os cátions. O sódio, como eu fiz, ele tem 1 elétron. Se ele tem 1, ele é um metal. E por ser um metal, para ele é melhor perder elétrons do que ganhar. Muito cuidado, hein? Ter 1, 2 ou 3. Eu quero dizer, tem 3 exceções aqui. 3 exceções? 3. Quais são as 3 exceções que você deve gravar? O primeiro deles é o hidrogênio, tá? O hidrogênio tem 1 elétron só. E mesmo assim ele não é um metal, professor? Não. Ele tem uma característica única, própria dele. Na verdade ele não é nem metal nem ametal. Ele é hidrogênio. Mas ele é muito mais próximo do ametal do que o metal. Ok? Outro cara que eu tenho que tomar cuidado é o hélio. Por quê, professor? O número atômico é 2. Ele tem 2 elétrons na última camada dele. Mas ele é um gás nobre. Ele não faz ligações. Tá? Ele já está estável. Lembra que eu falei que exceto o hélio, todos os gases nobres têm 8 elétrons, exceto o hélio. O hélio tem 2, mas ele é completo.
Fechou? E ainda existe um cara aqui que é uma exceção, que é o boro. O boro, nesse caso, tem um número atômico 5. O boro, ele é um ametal, só que ele tem 3 elétrons na última camada. Professor, mas se ele tem 3, por que ele não é um metal, professor? Porque ele é um átomo pequeno, e por ser um átomo pequeno, ele tem uma tendência a ligações covalentes maior do que as ligações, por exemplo, iônicas. Ok? Tudo bem? Isso são as 3 exceções, não se esqueçam. Vamos ver agora os ametais. Ametais, eles possuem 5, 6 ou 7, na grande maioria das vezes, com tendência a ganhar elétrons e formar os ânions, tá? Aqui tá erradinho, mas é ânions, formar ânions. E aqui o hidrogênio é contado justamente como um ametal, tá? O hidrogênio vai ser contado como se fosse um ametal. Vale ressaltar o seguinte, vale ressaltar isso aqui, galera. Em relação aos ametais, 5, 6, 7. Professor, 1, 2, 3. 5, faltou o 4. E o 4? O 4, basicamente, ele está no meio do caminho, não é? Por isso que ele tem uma tendência, nesse caso, a ser mais ametálico do que metálico. Você vai considerá-lo, tá? Se for carbono ou silício, que tem 4 elétrons, você vai considerar um ametal. Fechou? Carbono, silício, 4 elétrons, ainda assim é um ametal. Ok? Vale ressaltar também, professor, mas e se tiver 8, aí é um gás nobre. E gás nobre não faz ligações, eu não preciso nem fazer mais nada com ele, já está estável. Ok? Bom, as interações químicas que ocorrem entre os átomos no intuito de buscar a estabilidade que são chamadas de ligações. E elas podem ocorrer de algumas formas diferentes. Elas podem ocorrer na forma de transferência de elétrons, ela pode ocorrer na forma de compartilhamento de elétrons e ela ainda pode ocorrer na forma de nuvem eletrônica. E essas 3 interações é que nós chamamos de ligações. E aí a gente precisa ver cada uma delas. Vamos lá, primeira, ligação iônica ocorre com as seguintes características. Primeiro, ocorre entre metal e ametal. Lembre-se, falou da união, tá, de uma substância a partir de um elemento metálico e de um ametálico. Eu estou falando justamente de uma substância iônica. Ligações iônicas ocorrem todas as vezes que um metal se ligar a um ametal. Ocorre com grande diferença de eletronegatividade. Os metais possuem baixa eletronegatividade. A eletronegatividade é muito baixa. A gente já viu propriedades periódicas. Você vai ter que ter assistido para você entender esse conceito aqui, tá? A eletronegatividade está relacionada justamente a receber elétrons. Como o metal ele tem mais a tendência a perder, é porque a eletronegatividade dele é baixa. Já os ametais é justamente o oposto. A eletronegatividade dos ametais é elevada. Lembrem-se disso. Ou seja, como o metal tem baixa eletronegatividade e o ametal tem alta, as ligações iônicas ocorrem com uma grande diferença de eletronegatividade. E claro, ocorre com a formação dos próprios íons, por isso é chamada de ligações iônicas. Por que ocorre a formação dos íons? Para quem não se lembra, íon nada mais é do que um átomo que perdeu ou que ganhou elétrons, certo? Ou seja, isso ocorre porque estará ocorrendo no processo de ligação química as transferências de elétrons entre os átomos, tá? E uma vez que houve a transferência, transferiu, alguém perde, alguém ganha. Isso vai ocorrer então uma atração eletrostática entre os íons, ou seja, vai haver um aglomerado de íons todos juntos. Vale ressaltar, o metal é quem perde elétron. O metal transfere elétron para o ametal. Prestem atenção aqui, ó. É mais ou menos isso aqui. Lembra que eu falei que o sódio queria perder um elétron e que o cloro queria ganhar um? Imagina, sódio quer perder um, cloro quer ganhar um, ótimo, ocorre uma transferência entre eles. Depois que há uma transferência,
O sódio está atendendo o octeto, assim como o cloreto. Entretanto, eu já digo, esses caras aqui depois não conseguem mais se separar. Por que não, professor? Porque esse apresenta carga negativa, porque ganhou elétron, né? O cloreto, né? O Cl ganha um elétron, fica negativo. O sódio perdeu um elétron, ficou positivo. Um atrai o outro para formar o cristal do cloreto de sódio, certo? Ou seja, todo mundo grudadinho um próximo ao outro. A fórmula geral que a gente usa para a determinação das substâncias iônicas é o seguinte: o cátion, ou seja, quem já perdeu, e o ânion, quem já ganhou, vão ter cargas, cada um a sua. E a gente vai trocar essas cargas para a fórmula unitária. Só para que você entenda como assim. Vai ter alguns exemplos que a gente vai fazer. Tá aqui, ó. Olha só o primeiro exemplo: sódio e oxigênio. Vamos para lá para a gente ver? Então o sódio a gente já viu, a tendência dele é ficar mais 1. O oxigênio, tá lá, número atômico 8, ele vai ser 1s2, 2s2, 2p4. Cuidado, ô professor, 8 não já deveria estar estável? 8 na última camada. Ele tem 8 no total. Na verdade, na última ele só tem 6. Tá lá, ó, 2 com 4, 6. Pera aí, se ele tem 6 elétrons, é porque está faltando 2 para 8. Ah, é mais fácil ele ganhar 2, né, professor? Exatamente. Então ele vai ganhar 2 elétrons. E se ele vai ganhar 2, é porque ele vai ficar com uma carga menos 2. Pera aí. Então aqui, ó, 2 negativo, Na, 1 mais, oxigênio, 2 menos. O que eu falei da troca para a fórmula unitária? Qual é a fórmula unitária, então, de Na e oxigênio, professor? Você vai pegar o número lá de cima, que é o número de oxidação agora, ou a carga do oxigênio, e vai jogar aqui na frente do sódio. E a carga, só o número, tá? Sem o símbolo. A carga do sódio na frente do oxigênio. Ou seja, nesse caso, eu estou falando do Na2O. Na2O é a fórmula mínima deste sal, tá? Vamos lá, deixa eu apagar para ficar mais fácil. Então a gente já viu o primeiro, Na2O. Vamos ver o segundo. O segundo é o Ca e o Cl. O Cl a gente já viu, é menos 1. Mas e o Ca, professor? Então vamos lá. O Cl a gente já viu, eu vou colocar aqui o Ca primeiro. Está aqui o Cl, nesse caso, menos 1. O Ca tem o número atômico 20. Na distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 4s2. Ah, professor, ele tem só 2 elétrons. Se ele tem 2, é mais fácil perder 2, porque ele é um metal, do que ganhar, por exemplo, 6. Então ele perde 2. Essa é a tendência dele. Perder 2, né, professor? Se ele perde, ele fica positivo. Pera aí, professor. Tá bom. Agora, tem ordem correta, professor? Tem ordem correta sim. Eu tenho que olhar aqui para a ordem, sempre é primeiro o cátion, depois o ânion, ou seja, primeiro o positivo, depois o negativo. Então a fórmula vai ficar Ca2 mais Cl menos 1. Eu vou trocar os números do Ca para o Cl, do Cl para o Ca. Nesse caso, a fórmula desse composto seria o CaCl2. Professor, o senhor não colocou o 1. O 1 a gente não repete na fórmula, a gente não coloca. Por isso ali, CaCl2 para esse caso. Ok? Deixa eu apagar aqui para a gente ver mais outro exemplo. Tá aqui o próximo exemplo. CaIO. Opa!
Ca e O. A gente já fez para os dois. O Ca é 2 mais. O O é 2 menos. Ah, professor, mas o que mudou? Para que o senhor vai fazer? Eu vou te falar por quê. Porque quando esse número e esse daqui forem iguais, você não troca. Você simplesmente anula um pelo outro. Ou seja, o cálcio, ele quer perder 2 elétrons. O oxigênio quer ganhar 2. Isso significa que um átomo de cada um é o suficiente para equilibrar essas cargas. Por isso que fica CaO. Ou seja, quando o número, tá, a carga do cátion for igual à carga do ânion, eu não troco, eu simplifico. Fechou? Eu simplifico. E por fim, ainda tem um diferentão aqui, que é o alumínio e o oxigênio. Só para a gente fazer do alumínio aqui antes. Alumínio, número atômico 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ou seja, tem 3 elétrons na última camada, é um metal. A ideia dele é justamente perder os 3, né? É mais fácil. Então ele perder 3 elétrons. Então, como é mais fácil perder 3, a carga fica mais 3 aqui. Beleza, então vai ficar o alumínio mais 3, o oxigênio menos 2. Olha só os dois diferentes. Troca normal, professor? Troca normal. 3 na frente do oxigênio, 2 na frente do alumínio. Isso significa que eu vou ter então a formação, tá aqui, ó, óxido de alumínio. 2 alumínio agora, né? 2Al, O3. Al2O3. Essa é a fórmula unitária deste material. Fechou? Então, lembre-se, é para fazer, como é que eu faço, professor? Distribuição, achou a tendência na regra do octeto e aplicou nas ligações iônicas. Ok? Vamos para frente. Quais são as características dos compostos que apresentam ligação iônica? Bom, eles são solúveis em água, ou seja, se dissolvem na água com facilidade. Segunda característica, são capazes de conduzir eletricidade quando dissolvidos ou fundidos. Aqui eu quero abrir um parênteses. Água não conduz eletricidade. Água pura, pelo menos, tá? Então, quando muita gente pensa que a água é condutora, não, a água é um isolante. O que causa a condutibilidade dela é ter sais, é ter íons dissolvido. Então, na verdade, os compostos iônicos que lá dentro conduzem a eletricidade, tá? Então, quando que ele conduz? Quando ele está dissolvido ou quando ele está derretido. São as duas possibilidades. Eles são cristalinos, ou seja, eles são organizados, tá? O cristal, aquele aglomerado de íons, ele é extremamente organizado. Eles são duros. O que significa duro, professor? Ou quando ele risca, ele retira material do outro, certo? Sempre isso. Riscar é isso, é retirar material. E eles são quebradiços, porque quando eles não se movimentam, né? Se você bate nele, ele não é maleável. Ele se rompe. Ele rompe as ligações ali, as interações. Bom, possuem altos pontos de fusão e ebulição, ou seja, o ponto de fusão e ebulição desse cara é extremamente elevado. Por quê? Por causa da atração eletrostática. Alguém positivo, alguém negativo grudado com outro positivo com negativo e assim vai indo. Essa característica faz com que o ponto de fusão e o ponto de ebulição dele sejam elevados. É o caso do sal de cozinha. É extremamente difícil derreter um sal de cozinha. O açúcar é fácil. Por quê? Porque o açúcar não é uma substância iônica. Bom, falamos das ligações iônicas, vamos falar de outra bem importante, ligações covalentes. Nesse caso, como funciona, professor? Os átomos, eles compartilham os elétrons entre si e apresentam as seguintes características. Primeiro, vai ocorrer entre ametal e ametal. Eu falei para vocês, iônica, metal e ametal. Covalente, ametal e ametal. E um exemplo é o próprio hidrogênio também vale. Lembra? Hidrogênio considera como se fosse um ametal.
ocorre com o compartilhamento de elétrons. A gente já vai ver que é isso. E o número de ligação está relacionado com o número de elétrons necessário a atender o octeto. Ou seja, a valência dele não é mais com carga, mas é o quanto falta realmente para ele atender a regra do octeto. Tá? Então vamos lá, o exemplo. Tá aqui, ó. O cloro, ele pode inclusive se ligar agora a outro cloro. Um cloro tem 7 elétrons, o outro tem 7. Então cada um dos dois só precisa fazer uma ligação. Ou seja, eles precisam só compartilhar um único elétron. Compartilhar significa que, a partir desse momento, esse par de elétron que está sendo compartilhado vale para os dois átomos. Vale para um e para o outro. Pode ser representado de forma eletrônica, ou seja, cada pontinho aqui equivale a um elétron, na fórmula de Lewis. Pode ser na forma de traços, ou seja, na fórmula estrutural plana. Esse traço representa uma ligação, representa exatamente isso aqui, ó. Representa essa caixinha com um elétron para cada lado. Ou até mesmo na fórmula molecular, ou seja, uma molécula é composta de 2 átomos ligados. Fechou? Bom, nas representações eu posso dizer o que é fórmula molecular. Indica quantos átomos de cada elemento há numa molécula. Então quando eu falo lá do H2O, isso aqui é uma fórmula molecular. E o que ela está me indicando, professor? Ela está me indicando que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, cuidado, hein? E 1 átomo de oxigênio. Professor, mas não tem o número 1 ali. Mas, cuidado, lá na química, aqui na química, eu não preciso demonstrar o número 1. O número 1 ele está implícito. Se tem o oxigênio aqui é porque tem pelo menos 1, né? E se ele não está escrito nada na frente dele, é essa quantidade mesmo. É porque só tem 1. Isso é fórmula molecular. Existe a fórmula eletrônica, que eu mostrei para vocês, que representam os elétrons da última camada, da camada de valência, e o próprio compartilhamento também na molécula. E por fim, a fórmula estrutural, que ela não representa os elétrons, mas ela representa as ligações com os traços, podendo ser ligações simples, duplas ou triplas. Que isso, professor? Ligação simples, dupla ou tripla? Tá aqui, ó. Se houver só um compartilhamento entre 2 átomos, é uma ligação simples. Se houver 2 compartilhamentos consecutivos entre 2 átomos, tá? 2 traços, 2 pares sendo compartilhados, isso é uma ligação dupla. Ainda pode ter 3 entre 2 átomos, isso é uma ligação tripla. Cuidado, professor, e o oxigênio aqui ele está fazendo dupla? Não, ele está fazendo 2 ligações simples, tá? E o carbono ele está fazendo 2 ligações duplas. Fiquem atentos a isso. Bom, toda ligação covalente ocorre com o compartilhamento de um par de elétrons, no final das contas. Lembra que eu falei que existe compartilhamento de elétron? No caso da ligação covalente normal, um elétron é de um átomo e um elétron é do outro. Por isso forma um par ainda, tá? Uma ligação é um par. A diferença é que existe um jeito de você compartilhar de uma maneira só o par inteiro, que nós chamamos de ligações justamente coordenadas, tá? Então, se houver a ligação desse par de uma maneira direta, ou seja, só um dos átomos compartilhando os 2, nós chamamos isso de ligação coordenada ou dativa, tá? Para que ocorra, existem algumas características. Primeiro, olha só para os compartilhamentos aqui. Não sei se ficou muito claro aí, mas eu tenho praticamente isso aqui, ó. Eu tenho o enxofre, o oxigênio e um outro oxigênio aqui. Sendo que este oxigênio ele está fazendo os compartilhamentos, né, dele, tá aqui. O enxofre está aqui. E o outro oxigênio está aqui. O que eu tenho, professor, aqui? Eu tenho isso aqui, ó. Se essa é a eletrosfera de 1,
essa eletrosfera do outro. Tá aqui, ó. Isso aqui é o processo de compartilhamento. Tudo que está aqui dentro vale para os dois. Então esse oxigênio tem, na verdade, dentro da eletrosfera dele, os 8 elétrons. Beleza. O enxofre, mesma coisa. Agora, esse cara aqui é um pouco diferente, olha só. Esse oxigênio aqui, ele não está compartilhando nada. É só o enxofre que está compartilhando. Então, isso aqui é o que nós chamamos de ligação covalente normal. Isso daqui é uma ligação covalente coordenada, ok? Ligação covalente coordenada. Vale ressaltar, professor, todo mundo faz ligação coordenada? Não, não é todo mundo. Para que haja o processo de ligação coordenada, tem algumas regrinhas, né, que a gente já vai ver. Aqui só mais alguns exemplos, tá aqui, ó. O ozônio, por exemplo, tem isso, o trióxido de enxofre, o ácido nítrico, entre outras. As ligações coordenadas, só para que a gente olhe aqui, as ligações coordenadas, elas ocorrem quando o átomo que vai doar o par inteiro já estiver atendendo a regra do octeto. Ele não perde os elétrons, ele empresta os elétrons que estão sobrando. Lembre-se disso. E ainda tem mais um porém. Quem recebe tem que precisar só de 2. Ele não pode estar precisando de mais do que isso ou menos. Beleza? É assim que funciona. Então aqui, ó, oxigênio, enxofre, nitrogênio são capazes de fazer, porque tem par de elétrons livres, a gente diz. Par de elétrons livres por quê? Porque ele já atendeu o octeto e ainda sobra elétrons que não estão sendo utilizados. Ok? Bom, ligações metálicas. O que são, professor? Falei ligação iônica, metal e ametal. Ligação covalente, ametal e ametal. Ligação metálica, metal e metal. Nesse caso, são realizados somente entre metais. A teoria que melhor explica e que a gente vai utilizar mais é a teoria do mar de elétrons, certo? Para explicar tanto o processo de formação da ligação quanto as características, né? Essa teoria, ela admite que os metais são formados, os metais realmente, tá? Substâncias metálicas são formados por cátions e átomos metálicos, tá? Que coexistem com os elétrons das suas próprias camadas que estão livres, se movimentando, ok? Exemplo, tá aqui, ó. Ó os cátions aqui e os elétrons que estão livres, ou seja, numa superfície metálica, os elétrons estão lá, na superfície, se movimentando aleatoriamente, de maneira desordenada. Claro, levando em consideração quanto cada um deles pode ter. Então aqui, ó, a movimentação desses elétrons livres de forma caótica, e aqui ainda mais, que aí você vê, os elétrons estão se movimentando de maneira caótica, por isso não tem corrente elétrica, tá? Até você aplicar uma diferença de potencial, tá? Bom, característica, propriedade dos metais, tá aqui, ó. Propriedades, condutividade térmica e elétrica. Se eu tenho elétrons livres, basta eu aplicar uma diferença de potencial e ele conduz no estado sólido líquido. Fechou? Gasoso também. Consegue conduzir com facilidade. Maleabilidade é a característica de justamente você transformar ele em uma lâmina. É muito fácil. Por quê? Os cátions ali, os elétrons, eles se movimentam mais facilmente. Então eu consigo fazer esse material ser mais maleável. Ductibilidade, formação de fios, tá? Características também dos metais. Brilho metálico, ou seja, se eu fizer um polimento muito correto, ele consegue refletir a luz de uma maneira muito perfeita. O espelho é feito de prata. Por quê? Porque eu consigo justamente refletir com perfeição se ele estiver bem polido. Ponto de fusão e ponto de ebulição elevado também existe exceção. A exceção mais característica é do próprio mercúrio. Eu já citei alguma vez para vocês. O mercúrio é um metal líquido a temperatura ambiente, tá? Ele tem um ponto de fusão bem baixinho, ponto de ebulição 300 e alguma coisinha, certo? E resistência à tração, ou seja, se você pegar um metal e puxar de um lado, puxar do outro, ele não se rompe. Por isso que você utiliza ele, por exemplo, na construção civil, por isso você utiliza ele, por exemplo, em formação de cabo de aço, pontes, entre outras características, ok?
Comparando então as substâncias, as substâncias iônicas, covalentes, né, moleculares e substâncias metálicas, nós temos essa característica aqui, olha. Molecular é aquela que apresenta ligações covalentes somente. Possui ponto de fusão e ponto de ebulição bem variável. Normalmente é baixo. Condutibilidade elétrica, baixíssima, não tem. Solubilidade também é variável, ou seja, se dissolve na água. A água é uma substância molecular, então tem algumas que se dissolve, algumas que não. Iônica, a maioria das vezes a gente vai considerar da seguinte maneira: ponto de fusão e ponto de ebulição elevadíssimo, sempre alto. Condutibilidade, somente se estiver na forma aquosa, ou seja, dissolvida na água, e na forma líquida, ok? Ou seja, se eu derreter ele também conduz. E por fim, solúvel, uma boa parte deles são solúveis sim. Alguns não, mas a gente considera como sendo solúvel. Metálica, substâncias metálicas são aquelas que apresentam ponto de ebulição e ponto de fusão elevado. Já falei para vocês, existem exceções. Sólido e líquido é a condutividade dele, ele conduz no estado sólido e no estado líquido, é o único que conduz no estado sólido. E ainda nós estamos falando ali nas solubilidade, que não, o metal não se dissolve na água, tá? Metal não se dissolve na água. Professor, mas quando você deixa o ferro e ele começa a ser corroído, aí é uma reação e não uma solubilização, ok? Vamos voltar então para as questões? Tá aqui, ó. Mostrando lá da coluna, eu tenho que falar quem é iônico, quem é covalente, quem é metálico, não é? Então vamos lá, ó. Átomos neutros e os cátions mergulhados numa nuvem de elétrons. Galera, isso aqui é metálico. Lembra disso aqui, ó, metálico. Eu coloquei um Mzinho pra gente gravar, tá? Ganhos de elétrons. Ganhos de elétrons, quem que ganha? Somente um ametal em uma transferência de elétron. Então isso aqui é uma ligação iônica, já que no compartilhamento, opa, esse não tem erro, compartilhamento é covalente, ainda tem, por fim, perda de elétrons, também é ligação iônica. Pera aí, metálica, iônica, covalente e iônica. Só pra gente ver lá nas características, metálica é 3, iônica é 1 e covalente é 2. Portanto, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Ficaria assim, né? Na verdade, 3, 1, 2 e 1. Certo? 3, 1, 2 e 1 são justamente a sequência do que a gente precisa. Tá ali. As alternativas 3, 1, 2, 1. Letra A. Essa é a característica. Vamos ver outra. Tá ali, ó. Os cátions Li+, Mg2+, Al3+, e os ânions F-, Br-, IO2 e IO2- podem formar como compostos binários, ou seja, só são formados por dois elementos entre si. Entre esses compostos, os que apresentam ligação com maior caráter iônico e maior caráter covalente são respectivamente. Pera aí, que é isso, professor? O que é caráter iônico e caráter covalente? Caráter iônico e caráter covalente está relacionado à diferença de eletronegatividade. Aqui, eu quero que você grave isso aqui, ó. Sequência de eletronegatividade. N, Cl, Br, I, tá aqui, ó. Você vai gravar dessa forma: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Nossa, professor, mas como é que eu gravo isso? Tem uma frasezinha. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Guarda isso na memória. Fechou? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ok? Isso para você ver força de eletronegatividade. Isso vai ser importante para que você entenda ali justamente aquela questão de quem tem o conceito, né, de ser mais iônico ou mais covalente. Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os compostos,
maior vai ser o caráter iônico. Quanto menor a diferença de eletronegatividade, menor é o caráter iônico e maior é o caráter covalente. Então quando você olha para esses três aqui, quem que tem maior eletronegatividade, né? Vou colocar aqui todas as possibilidades. O maior eletronegatividade é o flúor. Ah, então eu já sei que eu estou procurando por ele, né, professor? Exato. Ah, aqui tem um e tem outro. Mas quem que tem menor entre os três? O bromo. Ah, então vai ser um de bromo e um de flúor, professor? Provavelmente, né? Vamos lá, tem algum assim? Tem. Então tá aqui a letra C, é ela mesmo. Então lembra disso aqui, ó. Olha para esse cara que é mais fácil para você. Flúor, oxigênio, depois vem ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, aí que vem o bromo. E aí você vai vendo os outros, ok? Quanto menor for a diferença de eletronegatividade entre os ânions e os cátions, menor vai ser justamente a propriedade ou o caráter iônico e maior vai ser o caráter covalente, ok? Vamos fazer mais um. Tá aqui, ó, um composto que é formado pelos elementos A e B, tá? Sendo A o cátion e B o ânion, e sua fórmula for A3B2, sendo assim no estado fundamental, os átomos A e B devem apresentar os seguintes números de elétrons do nível mais externo, respectivamente. Espera aí, já vou dar uma dica já de cara. A3B2 já é a fórmula. Lembra que eu fiz aquilo lá trocando com vocês os números? Ah, daqui eu vim para cá e daqui eu vim para cá. Você pode fazer o contrário. Esse daqui vai para cá e esse daqui vai para cá, tá? Isso significa que o A ele tem que ser mais 2 e o B tem que ser menos 3. É isso daqui. Ah, professor, é isso? Pois é. Pro cara, e aí vem a dica para você matar esse exercício. Você vai fazer assim, ó. O cátion sempre perde o número de elétrons que ele tem na camada dele, tá? Ah, entendi. Então eu já sei que ele tem quantos? Se ele perdeu 2 é porque ele só tinha 2. Então ou é a B ou é a C. Já, fechou. Agora a gente vai ver o seguinte. O B, ele ganhou 3. Para ele se estabilizar, ele precisa ganhar 3. Falta quanto desses 3 para chegar até no 8? Que é o quanto ele tinha. Então, peraí. Se ele ganhou 3 para chegar no 8, quanto ele tinha antes? Tá aqui, ó. 5. É justamente o que eu preciso para matar esse exercício. Fechou? Então, sempre que ele te der essas características, não se esqueça de inverter e, por fim, fazer essas análises que a gente fez aqui. Certo? É isso. Faça os exercícios, façam suas anotações corretinhas e, claro, até a próxima. Tchau, tchau, galera! Clique lá